a importância de tudo isso. Portanto, nós somos esse espírito a qual, juntamente com esse corpo material, ao adentrar nessa casa, unidos pelo propósito do amor, nos ajudando mutuamente. E vamos falar disso agora. Portanto, esse tema vocês encontram também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 11. Importante estudarem, né? Quando alguém aqui faz o Evangelho no lar, vai ter a oportunidade, às vezes abrindo a casa ou mesmo estudando pela sequência, estudar bem esse capítulo, que é maravilhoso. Mas vamos entender. Aqui nós vamos ver. Será que maltratando esse corpo obtém-se a perfeição moral? Porque nós estamos aqui com um propósito. Não viemos para a Terra à toa, nem por acaso. O acaso não existe. Chegamos aqui com um propósito. Até porque se nós viéssemos para cá simplesmente sem esse propósito, eu diria até que nós iríamos estar dizendo que Deus não é justo. E a doutrina mostra para nós que Ele é justo e bom. E é em cima disso que a doutrina espírita, inclusive, é fundada, mostrando a justiça divina, o propósito que Ele tem para estarmos aqui reencarnados. Portanto, todos nós que adentramos, chegamos aqui na Terra, chegamos com esse propósito, né? E a gente vai entender, conhecer suas leis, saber o que viemos de fato fazer aqui. Então, a perfeição moral é uma lei de Deus, a qual todos nós estamos inseridos a alcançá-la. E se Deus quiser, estamos caminhando, e Ele quer, né, que o filho se melhore. Não trouxe nós para cá da forma que nós entendíamos, como castigo, não sei o que está se passando na minha vida, eu não sei o que eu fiz para merecer tudo isso, tantos questionamentos que a gente tem. Então, para responder, é preciso considerar que o corpo nosso, ele influi de maneira muito importante sobre a alma cativa. E ninguém chega no planeta Terra sem um corpo físico. Pelo menos para reencarnar. Ninguém. Para chegar aqui no planeta Terra reencarnado, assim como a gente está aqui se vendo, precisa de um corpo físico. Não importa a forma que esse corpo físico chegue. Isso nós vamos estar conversando também. Mas precisa de um corpo físico para chegar aqui. Então é disso que nós estamos falando. E essa alma que a gente tem, ela como cativa, na realidade é passageira. Ela vem com um propósito, vai cumprir tudo que necessita. A gente tem recreios também, descanso. A gente vai compreender também isso. Nós não somos tão cativos assim a ponto, porque nós sonhamos, viajamos, pensamos, né? Interagimos com a espiritualidade. Então a gente tem esse afrouxamento também. Tem saudade de casa, sabia? Aquele dia que a gente está meio melancólico, do nada. Às vezes sem nem saber o porquê. Eu estou triste. Mas não tenho nada, não estou depressivo, não estou atravessando problema nenhum, mas bate às vezes essa melancolia, uma tristezazinha, às vezes a saudade da nossa realidade, porque estamos de passagem por aqui. Então vamos compreender. Mas aqui eu até fiz questão de trazer essa aula através dos slides, porque fica mais fácil vocês também visualizando, ouvindo e visualizando, compreender bem o que a doutrina espírita precisa trazer para nós como informação. Então, aqui nós temos dois sistemas que vão se confrontar. Eles se defrontam, mas também se confrontam, de certa forma.
Eles aqui, olha, eu diria para você que uns são esses ascetas, que ele aniquila o corpo, e temos aqui também os materialistas, que rebaixam a alma. Quando eu trouxe aqui algumas passagens para a gente compreender que se a gente pegar aqui os materialistas, foge do propósito a qual nós fomos, trazidos a ver o planeta Terra. O propósito divino, dentro das leis de evolução, que todos nós necessitamos e estamos aqui por conta disso, para evoluir. Então, os materialistas vai dizer que nós temos um corpo físico muito importante. Nascemos, até temos uma alma, mas essa alma, juntamente com que é criada junto com o corpo, de certa forma, ela vai ter um propósito só de estar aqui, nessa encarnação, vamos pegar aqui, no momento que nós nos encontramos. Mas moralmente falando, essa alma não tem sentido de ser, porque nós somos um cérebro que pensa, uma matéria. E essa matéria sai do pó e do pó ela volta. O materialista vai mostrar para nós que não temos nada que reparar, porque essa alma, supostamente, se ela existe, porque para o materialista ele diz que a gente é somente um cérebro, tanto é que para a ciência o falecimento se dá quando você supostamente já está em coma, sem reflexo nenhum. Ali acabou a vida. E aí a gente vai ver que não. E se nós analisarmos assim na prática, você vai ver que não tem sentido. Então essa matéria física, observe como é que você viria na Terra. É como se você estivesse aqui assim. Eu tenho que me dar bem em tudo. Eu tenho que me dar bem, porque eu vim para cá, eu preciso me dar bem. Não importa o que eu tenho que fazer para conquistar o que eu quero. Então eu posso passar a perna no outro, eu posso de certa forma tirar proveito, eu posso supostamente, se eu tenho minhas deficiências, ou estou na fase aí, vamos pegar aí, da infantilidade, que eu falo espiritual, mas cometendo crime, que diferença faz para mim? Muitas vezes você vê uma entrevista de um irmão que está, um delinquente qualquer, que você veja ali, muitas vezes dando uma entrevista, ele diz, que diferença faz? Eu já matei um. Matar um, matar dois, três, quatro, que diferença faz? Eu já estou condenado mesmo. Entende? Então, pelo outro lado, é como se a gente já tivesse uma condenação. Que diferença vai fazer? Moralmente eu não tenho mais que prestar conta de nada. O mundo material, para mim, é o que importa. Eu já fiz, está feito. O que eu fiz já está feito. E aí, a gente começa a pensar se isso teria sentido na vida. Até porque não faria sentido nós estarmos convivendo pessoas boas, outros delinquentes, outros às vezes cometendo qualquer tipo de delinquência. Então seria muito injusto nós estarmos diante de tudo isso. Mas pelo outro lado, esses nossos irmãos aqui, os ascetas, eles também, para eles é como se o corpo nada valesse. Então a alma, ela está acima de tudo, e esse corpo é o que leva ela à perdição. Então o corpo físico é responsável por qualquer, moralmente falando, qualquer fragilidade do espírito. Até por conta que nós aprendemos
nós não somos marinheiros de primeira viagem. Então nós já estamos passando aqui pelo universo, principalmente no planeta Terra e em planetas mais primitivos do que esse, em situações aprendendo desde a infância, desde o princípio. Então, nós nascemos simples e ignorantes e vamos adquirir essa experiência a trancos e barrancos, de uma forma ou de outra, pelos ensinamentos da época. E assim a gente foi caminhando, aprendendo. Mas dentro das leis de Deus, viemos para evoluir. E ninguém evolui que não seja com o tempo. Isso é a mesma coisa aqui na Terra. Você é matriculado numa escola, ninguém vai para uma faculdade se formar sem passar desde da primeira série. Então tudo se dá ao tempo, em tudo, materialmente falando, espiritualmente falando. Então vamos compreender aqui. Então aí a gente se faz essa pergunta: e onde estão então a sabedoria, a ciência de viver? A gente se questiona. Tem sentido isso? Não tem sentido essa guerra do corpo físico com a alma? Um leva daqui ou não leva, vou para lá ou não vou, fico aqui, ou sou condenado já saindo dali da terra, pelas próprias religiões, que a gente é condenado, pelo próprio homem, já determinando aonde eu vou para o céu, vou para o inferno, fico no purgatório, já tem todo um histórico, mas isso tudo fruto ainda da ignorância, da falta do conhecimento. E aí a gente vem se questionando. Aí entra o Espiritismo e diz aqui, ele diz, em parte alguma, aqui, quem está certo, quem está errado. Então o Espiritismo, ele demonstra essas relações existentes entre corpo e alma, e a importância de cuidar de ambos, porque ambos são importantes. Então, nem o corpo é responsável pela inferioridade, da alma, e nem a alma pode se responsabilizar por um corpo que já veio deficiente. Mas você vai ver que uma coisa está interligada, que esse corpo também, ao chegar aqui no planeta Terra, ele já chega também elaborado pelos nossos raios. E é isso que a gente vai compreendendo a partir de agora. Então ele diz aqui: amais, pois, a vossa alma, porém cuidai igualmente do vosso corpo, porque ambos são importantes. Instrumento daquela, desatender as necessidades que a própria natureza indica, é desatender essas leis aqui que a gente está falando desde o início, as leis de Deus, lei de progresso, evolução, e todos nós estamos inseridos nela sem saber, porque não tínhamos conhecimento. Não fustiguei com teu livre arbítrio, com a liberdade que nós temos, o corpo que é mero instrumento de vossa vontade. Só serás mais perfeitos se vos tornardes menos egoístas e menos orgulhosos. Então é isso que a gente veio compreender com a doutrina espírita, e estamos aqui com esse tema justamente para chegarmos à conclusão de algo. Então a perfeição está toda na transformação que fizeres a ti mesmo. Espírito que és, dobrai-vos, submetei-vos, humilhai-vos. Esse é o meio de vos tornares dócil à vontade de Deus, e o único de alcançares a perfeição. Então a gente recebeu essa mensagem aqui em Paris, em 1863. E passando adiante, nós vamos compreender por que então a reencarnação é tão necessária.
porque numa única existência nós não teríamos condição, dentro dessa lei de evolução, alcançar o propósito divino. Nós não teríamos condição. Então, necessário se faz essa vinda para cá, fazer uma passagem, volta para casa, a qual a gente até sente a melancolia, a saudade, embora ninguém queira ir embora daqui. Se eu perguntar aqui agora, alguém quer desencarnar? Todo mundo vai falar, não, peraí, me deixa mais um pouco. Porque nós vamos também entender o porquê que a gente tem tanta dificuldade. Mas ao alcançarmos, trilhando esse caminho da evolução, a gente vai vendo que realmente aqui é como se nós estivéssemos encarcerados, né? Com o propósito de evoluirmos, estudarmos. Aqui temos material didático. E quem são esse material didático? Os nossos irmãos, a qual a gente compartilha dentro de outra lei, que é a lei de sociedade. Ninguém veio para cá para viver sozinho, e nem quer. Então nós precisamos da família, precisamos de vizinhos, precisamos de alguém no trabalho, trabalhamos em grupo, viemos numa casa como essa, não trabalhamos sozinhos, não atendemos egoisticamente só a nós, mas a todos que aqui chegam. Assim como um dia também, né, alguém nos amparou. E observe que esse é um trabalho que Deus, pela sua infinita misericórdia, preparou para todos nós, como filhos, e Ele quer o melhor. Então a gente tem que compreender para não se revoltar contra o próprio Pai, muitas vezes quando estamos atravessando algumas dificuldades. Então, é necessário para que esse espírito possa cumprir um desígnio divino, como já falei, que desenvolva a inteligência, porque aqui também nós estamos conquistando essas duas asas, a do coração, a asa da sabedoria, né, de saber discernir, usar, a asa da inteligência, a própria ciência se desenvolvendo em todas as áreas. Vocês observam que eu não estou falando aqui de religião, somente pelo lado da religiosidade. Eu estou falando aqui num todo, a necessidade de estarmos no planeta Terra. A necessidade e a necessidade de estarmos encarcerados, supostamente, com esse corpo físico. Porque sem ele a gente não conseguiria nem estar aqui no centro hoje. Então aqui ele diz, e até quando? Até que o espírito aprenda a usar adequadamente, inclusive, o seu livre-arbítrio. Por quê? Essa é uma outra lei. A gente também acha que a gente tem essa liberdade e que ela é absoluta na nossa cabeça. Eu quero fazer, não se mete, a vida é minha, tenho a liberdade, foi Deus que me deu, eu sou livre para fazer o que eu quero. Mas você também vai observando na vida, na sua existência, que a sua liberdade não é tão absoluta quanto você imagina. Ela é relativa. Até porque se fôssemos, nós éramos deuses também. A gente já se tornaria deuses, querendo fazer o que desse, né, na nossa cabeça. E não é assim. E como é que você sabe disso? Pelo freio que acontece, muitas vezes, naquilo que você acha que deu errado. Aquilo que você está sendo infeliz, porque não deu certo. Muitas vezes planejamos alguma coisa e no meio do caminho o negócio não vai. Ou estamos planejando fazer algo em nossas vidas aqui que talvez, se concluíssemos, nós nos prejudicaríamos muito mais do que somente o planejamento. Então, muitas vezes, nós temos um freio. Como um carro, você já viu o carro? Um carro, ele é quase uma imitação do nosso corpo físico. O carro hoje quase fala, o seu corpo também. Sabia?
Então ele tem freio. O livre-arbítrio nosso, ele é relativo. Então ele vai até o ponto da permissão. Como estamos num planeta de provas e expiações, trabalhando em prol da nossa elevação, observe que nós temos altos e baixos. Momentos que a gente fala, nossa, está dando tudo certo. Bate até na madeira de medo, né? Não tem isso? Nossa, não quero nem falar, porque está andando tudo certinho. Então isso para nós é felicidade ainda. Aí depois a gente vai vendo que até a própria felicidade que a gente acha que é, não é bem assim. Então nós estamos numa conquista, nesse alto e baixo, como uma roda gigante que sobe e desce, conquistando todos os dias, subindo e descendo, trilhando esse caminho, mas para chegarmos um dia e estarmos de fato no propósito divino. Bom, então vamos passar aqui adiante para vocês compreenderem um pouquinho, para andarmos mais. Então ele diz assim, ó, esse corpo então físico, ele é a parte materializada de nós mesmos e meio de conexão com a vida terrena. Sem ele, nós nem aqui nos enxergaríamos, porque somos espíritos. Quando eu disse que aqui hoje tem mais irmãos espirituais do que mesmo encarnado, é porque os olhos de cada um de nós aqui não enxergam, entendeu? Mas como somos alma ou espírito, queira, dê o nome que você queira, mas você está com o corpo físico, a gente está se enxergando. Essa é a condição do planeta Terra. Então aqui nós estamos com esse propósito nesse corpinho. Então ele se desificou, moldado por nossos pensamentos. Pensem nisso aqui. Obras e crenças mais íntimas. Logo no início eu já abri falando disso. Essas crenças íntimas aqui foi a caminhada nossa que nós fomos conquistando, adquirindo, como você passou desde o primário até você chegar numa faculdade, você vai observar que nada você perdeu. Você lembra do passado, dos seus estudos, da trilha que você fez para chegar até lá, dos desafios. Você não perde isso. Está armazenado. Assim, espiritualmente falando, nós passamos já por outros séculos que também foi nos implantados conhecimentos que nós fomos armazenando como certo. Hoje nós estamos aqui, já no século XXI, mas eu digo para vocês uma coisa, não sabemos nada, porque somos criaturas de Deus, mas numa caminhada de aprendizado, para um dia, de fato, ir trilhando esse caminho do conhecimento, a cada reencarnação. Por isso, muitas coisas ainda estão enraigadas a um e ao outro não. E na medida que você vai conquistando, você vai se libertando. É como se você chegasse aqui. Eu estou dando sempre o exemplo do material para vocês entenderem melhor. É como se eu estivesse no fundamental, eu já sei ali atrás o que eu aprendi. Para mim aquilo ali já superei. Mas quem está lá vai ter que trilhar esse caminho, não vai? Assim somos nós. Somos diferentes por quê? Porque nós temos aqui graus de entendimento diferentes um do outro, por conquistas. Então, cada um de nós aqui na Terra, estando aqui, nós temos irmãos na condição de missionários, criaturas como o Chico, que veio para cá, que na inteligência armazenada nele, não por intelecto, ele estava à nossa frente.
Muitas encarnações, se você parar para pensar, com segundo grau de estudo. Então, ele já tinha isso de armazenamento. Assim como o que trazemos até aqui é por armazenamento. Então, tem criaturas hoje que estão num grau, eu diria espiritualmente falando, de inteligência também, mais atrasados. Como nós temos aqui pessoas mais evoluídas do que nós. Então, mesmo estando dentro de um lar, não somos heterogêneos. Homogêneos, somos heterogêneos. Somos diferentes um do outro. E sempre num propósito da evolução. Quem tem mais vai dar para quem tem menos, sempre ensinando ao outro. Então, os espíritos de luz que estão à nossa frente, vai lá no século XIX, mesmo com todo o nosso atraso, já trazer para nós mudanças, para que a gente pudesse refletir, usar o senso, a razão, assim como vieram os filósofos, trazendo informações para nós, nos ajudando. Então ninguém está desprovido de ajuda, ninguém. Ao estarmos numa casa espírita, não somos privilegiados por estarmos falando desse assunto. Não somos melhores do que outras religiões, porque nós já passamos por lá também, por outras, com outra visão, espiritualmente falando. Mas estamos a caminho. A cada despertar, é como se você tivesse a necessidade de ir para outro lugar, buscar outro assunto. E tem que ser assim, porque nós estamos inseridos nas leis de Deus de progresso e de evolução. Nada é estático e temos que caminhar. Então vamos lá, só para a gente compreender. Então, há quem o despreze aqui, dizendo que todas as tentações e desastres morais provêm da estrutura desse corpo, né, que a gente já até falou. E o culpe até pelas quedas de ordem sexual e pelos transtornos afetivos, esquecendo-se que ele é apenas, o corpo apenas expressa a nossa vida mental. O que ele está querendo falar comigo? Como nós somos espírito, ou se eu falar para você, você é um princípio inteligente, e o seu atributo, o atributo da sua inteligência é o pensamento. Por isso que Jesus falava tanto de nós vigiarmos, orar e vigiar. Não era vigiar a vida do outro, mas vigiar a nós mesmos. Vigiar, inclusive, nossos pensamentos, nossos atos, para que a gente não caísse tanto. Então, Jesus, quando vem para cá, ele vem já para deixar essa visão já ampliada, para que a gente compreendesse que o nosso pensamento, ele é responsável por todo o processo, inclusive reencarnatório nosso, a situação em que nos encontramos agora, até mesmo a formação do seu corpo físico. Os atos nossos são criados por ideias que idealizamos. Então eu vou pegar aqui sempre um caso para que você compreenda melhor. É como se eu quisesse fazer qualquer ato, eu não penso, eu não fico imaginando como é que eu posso fazer uma maldade para alguém. Eu não vou ficar idealizando, criando de que forma eu posso chegar a concluir essa maldade. Da mesma forma, se eu quero conquistar algo de bom, mesmo materialmente falando, comprar uma casa, eu não fico fazendo, pensando, imaginando, criando, dando forma. Fico ou não? Fica. Tanto para o lado bom, quanto para o meu sentimento que não for bom. Então nós idealizamos, pensamos e agimos de acordo
com o meu grau de entendimento, eu vou formando, dando forma àquilo que eu preciso e eu quero. Portanto, os atos também nossos, aqui na Terra, eles, dentro do livre-arbítrio, eu tenho também a responsabilidade com isso, nessa criação. Por isso a importância de estarmos no planeta Terra, junto com esse material didático, que a gente fala que é os irmãos nossos, a comunidade, todos que a gente vive junto, não importa se seja aqui no Brasil ou fora do país, todo esse material didático, a gente lida, casamento, não tem? Tem os encontros, mas também tem os feminicídios, não tem? Em nome do amor. Então a gente não vai conquistando, seja algo bom ou não. Essa formação, através daquilo que nós chamamos corpo espiritual, que um dia vocês vão entender melhor estudando, vai dar forma aos meus atos. Eu vou embora daqui, porque eu vou voltar para a minha casa espiritual. A minha casa não é essa é passagem. Então eu vou, meu corpo fica, porque ele é matéria, não é? Ele vai ficar, mas minha alma com conquista leva. Ao retornar, eu preciso de uma nova formação de vida, corpo material. E tudo aquilo que, de certa forma, dentro do entendimento do momento a qual vivi, eu conquistei, levo, trago, para dar continuidade na obra. E a obra, o que é? Dentro da evolução espiritual. Um dia sairemos, inclusive, dessa casa, que para nós hoje é pesada, habitando uma casa já mais evoluída. E assim caminha todo o universo, dentro do progresso divino. Então, observe que a nossa casa mental, o nosso espírito é importante. E o que você tem hoje, que você está conquistando, é fundamental. E o corpo é necessário para tal. Porque hoje, para você estar na Terra, você precisa dele. E ele é tão importante que, se ele estiver enfermo, você não conseguiria chegar nem no centro. Entendeu? Então, olha a importância de podermos aproveitar bem. Mas, lá na Idade Média, a gente já passou por coisas muito difíceis, né? E esse corpo físico, até pelo entendimento, até mesmo religioso, você vai ver que ele era macerado, sabe? E você vai entender o porquê. Até no nosso século, eu vou dar um exemplo, você vai lembrar rapidinho. Mas vamos por parte aqui para você entender. Então, o corpo físico, ele foi considerado particularmente na Idade Média, como o próprio instrumento do demônio. Porque ele era responsável pelos pecados, pelo sofrimento que a gente carregava. Olha, se eu falar para você que os leprosos da época, por ter um corpo com lepra, eles eram considerados pecadores. Era como se fossem apartados. A gente vê nas histórias bíblicas, na história de Jesus, você vai ver na época dele. Jesus se aproximava por entendimento, por amor, ele acolhia os doentes. Não era assim? Mas tudo que era enfermidade e tudo que era pecado, trazia sofrimento, ele era atribuído ao corpo físico. O físico era responsável. Quem não lembra da mulher adúltera que estava lá para ser apedrejada? Não lembra da história? Por que iriam apedrejar a mulher adúltera? Não o homem, a mulher. Porque ela cometeu adultério. Você entendeu? Mas era o corpo físico
cair em tentação. Aí a gente vai vendo depois, com o progresso espiritual e lá no século já XIX, é que a gente vai ver que o Espiritismo faz nós temos uma outra visão de vida. Que quem de fato cometeu o adultério, indo ao ato ou não, porque está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, você vai ver que a gente peca, supostamente, vamos em adultério, sem precisar estar fazendo o ato físico. Tem criatura que deseja a mulher do outro, não tem? Ou o marido do outro? Ou pode ficar, às vezes, até mesmo na internet, ou não. Mas não está juntamente com o corpo físico, tá? O corpo saiu de casa para estar? Não. Mas supostamente está cometendo um adultério. Pelo pensamento, pelo desejo, pela vontade. Logo, não é o corpo, é a mente, é o espírito, que supostamente está em processo de evolução, de educação. A carne não é mais fraca. A fragilidade é de quem? É da alma, que ainda não adquiriu a experiência. Vamos condenar? Não. Porque hoje é o seu certo. Amanhã não é mais. A partir do momento que essa alma passar desse processo, dentro da lei de evolução, o certo de hoje não é o mais do passado. Assim como aquela mulher adúltera, que na época era apedrejamento. Hoje, o marido só se separaria, ou supostamente viveria junto. A escolha de cada um. Então, olha a visão que nós tínhamos e que nós temos hoje. Então, aqui, tudo isso aqui era atribuído a um corpo físico que se submetia a esses sacrifícios para estar na pátria espiritual elevada, estar junto com Deus, chegar a entrar no reino dos céus, entendeu? Porque nós tínhamos isso como um espaço adquirido. Então observe e se cuidar. Aí diz assim: se cuidado bem tratado, era isto atribuído às pessoas vaidosas e conscientes, que se macerados e flagelados, era motivo de regozijo, ou seja, de uma alma elevada, dos tementes a Deus e cultivadores da candidatura ao reino de Deus. Então observe a evolução que nós chegamos. E aqui a gente vai vendo, então entre esses séculos 5 e 18, práticas religiosas e rigorosas eram usadas como forma de disciplina do corpo. Era para que evoluísse fisicamente, não moralmente. Então, jejuns prolongados eram também colocados pela religião. Longas orações e vigia. Quantas criaturas não tinha que colocar para, por conta de fazer promessas, subir no seio, colocar pedra na cabeça, fazer um monte de coisa. Vida de pobreza voluntária, celibato, a criatura não podia casar por conta do lado sexual. A maioria vocês sabem que os padres não casavam justamente por isso, para não constituir família, para não ter, sexualmente falando, contato. Tudo isso era uma forma de evolução espiritual, gente. Então, alguns casos, uso de silícios, que são ferramentas para autoflagelos, como forma de penitência pelos pecados. As criaturas se flagelavam, E aí a gente está vendo que tudo como
como domínio das paixões. Tudo isso para segurar a vontade do ser humano. Isso do lado sexual e tudo que você imaginar. Então, essas crenças neuróticas, lógicas, do passado, afiançavam o quê? Que quanto maiores as cinzas que o cobrisse, e quanto mais agudas as dores que os afligisse, mais alto o espírito sublimaria, alcançando assim os pícaros da evolução. Era um absurdo, mas infelizmente era o que a gente tinha. Porém, não é propriamente o nosso corpo responsável pelas intenções, emoções e sentimentos que ressoam em nossos atos e atitudes, mas nós mesmos, né, pelo nosso adiantamento moral ou não. Almas em processo de aprendizagem e educação. Aí aqui ele vem dizendo, nossos pensamentos então determinam nossa vida e consequentemente são eles que modelam o nosso corpo físico, como já passei aqui para vocês. Portanto, somos nós fisicamente o próprio produto do nosso eu espiritual. Então a gente está a caminho de uma evolução, lógico, devagar. Ninguém vai subir assim, vai de elevador, mas é por escada mesmo, é com sacrifício. Então, através desse nosso livre-arbítrio, somos os únicos e verdadeiros dirigentes do nosso destino. A falsa crença de que nossas fraquezas morais são provocadas por anjos rebeldes, porque também se atribuía logo ao ou não? Nós não criamos o capeta? Que cada um dê o nome que queira? Eu tenho certeza que cada um aí já pensou no nome, não é? O diabo, já deram, logo alguém é responsável por isso, não sou eu. Isso é a tentação, porque nós descobrimos também que existia, porque foi criado alguém que era responsável por ficar nos atentando. E aqui, que nos induz a errar, dar-nos a ilusória percepção do que outros é que comandam os nossos feitos, atuações e inclinações. E nada a ver. Agora existe afinidade. Aí isso sim, a gente atrai por afinidade. Então, corpo e alma unidos a serviço da evolução, eis o que determina a natureza. Isso é o que Deus quer para todos nós. Que o corpo físico seja tão importante, viu? Quanto o espírito aqui na Terra. Então, nosso físico não é apenas um veículo usável, mas também a parte mais densa da alma. Não negligenciemos com o nosso corpo, porque ainda que o deixemos ficar na Terra, no processo, quando falecemos, né, é nele que avaliamos as sensações do abraço, inclusive da mãe, né, do ósculo afetivo e das mãos carinhosas dos nossos amigos. É através do corpo físico que a gente tem um contato, não tem? Que a gente se olha, se admira, né? Realmente temos contato, afetos, desde que chegamos aqui. Quando chegamos, já recebemos o abraço fraterno de pai e mãe, não é assim? Então, através dele é que podemos identificar angústias, aqui estão reveladas, pelo corpo físico, as angústias e aflições, sinais que nos indicam a necessidade de mudar nossa conduta, nosso pensar, com vistas ao melhor para o nosso futuro. Então, essas dores a qual nós passamos, as aflições físicas, as doenças que adquirimos, muitas vezes é um meio da gente refletir, parar como freio, para dizer, peraí, deixa eu pegar um novo rumo, não está dando certo dessa forma, deixa eu buscar ajuda.
aí vem para uma casa espírita, ou para uma outra casa, não importa qual seja, vou buscar ajuda, encontro daqui, não dali, mas a gente encontra a espiritualidade aberta a nos ajudar, através de palestras, através de passes, através de tudo que necessitamos. Vamos nos equilibrando, vamos nos estudando, crescendo. E aí vamos nos libertando disso que nós chamamos de amargura, sabe? E sofrimentos, né, eternos, como a gente imaginava. Então, a lei divina não nos pede sofrimento para que cresçamos e evoluamos. Pede-nos somente que amemos cada vez mais. O espírito precisa simplesmente crescer moralmente, se libertar do egoísmo, do orgulho, da vaidade, daquilo que pesa, sabe? Que faz com que a gente tenha tantos problemas. Então, cuidemos, pois, de nosso corpo e aceitemos plenamente. Ele é o instrumento divino que Deus nos concede para que possamos aprender e amar cada vez mais. Quero dizer aqui que hoje, no mundo moderno que nós nos encontramos, às vezes não compreendemos. Cuidar do corpo, quando ele está aqui mostrando, não é fazer com que a gente entre numa academia, sabe, e em busca do prazer, da beleza, da vaidade, você tire a própria vida. Faça com que esse corpo volte para casa mais cedo. Quando ele está mostrando que a gente tem que cuidar desse corpo, é zelar de forma necessária, para que ele nos dê condição de estarmos aqui até o momento em que Deus diz, chegou o seu calendário, sua hora de voltar. Que Deus é tão misericordioso que nos iguala nesse sentido. Observe que você não sabe o dia que você vai falecer. Ninguém sabe, nem seja rico, pobre, não importa, negro, branco, amarelo, não importa em que país você vive, ninguém sabe, a não ser que você queira infringir a lei de Deus, como os Espíritos nos dizem, né? Está no livro dos Espíritos, 944, para que a gente pense que a inflação, a gente infringe a lei de Deus, quando estamos num ponto de desequilíbrio muito grande e se suicida. Portanto, cuidar do corpo é da condição, e a espiritualidade deixa muito claro isso para nós. Deus não quer o sofrimento de ninguém. No livro dos Espíritos você pode pegar lá, que Deus não quer que os seus filhos venham para cá para sofrer. Não é isso. Nós não estamos encarcerados aqui com o intuito de sofrimento. Se você pegar lá, desde 718 até acho que 727, vai falar no livro dos Espíritos sobre esse cuidado com o corpo, mas mostrando de forma correta como é que a gente vive bem, equilibrando, buscando essa parte do equilíbrio do nosso eu, nossa mente, com o nosso corpo físico. Eu sabia que ele precisa descansar, ele precisa da noite para dormir, o sono é importante. Muitas vezes chegamos aqui, metemos os pés pelas mãos e pela vaidade queremos passar a noite inteira acordados, embaladas. Nada contra, os jovens gostam de se divertir, tudo bem. Só que tem que saber que também tem que ter limites. Porque a ciência, da mesma forma que espiritualmente falando, nós temos os que nos ajudam, nós também temos aquilo que nós chamamos financeiramente, aqui na Terra, para encher os nossos olhos e as nossas vaidades. Então, muitas vezes, eu falo, poxa vida, não, mas eu não sinto sono, porque eu passo a noite na balada e tomo lá uns comprimidos extras daqui, tomo um energético ali, para tirar o sono. Mas isso uma vez sim, de vez em quando, tudo bem, estou no divertimento, juventude, só que lá na frente, a conta às vezes chega, quando viciamos e queremos fazer isso constantemente. Então é importante a gente compreender o que é o equilíbrio que precisamos buscar.
entre o mundo material, essa matéria, e o nosso eu espiritual. O que viemos de fato fazer aqui, as conquistas que precisamos levar e os diferenciais que nós vamos ver entre um e outro, é por tudo aquilo que você prestou atenção, colocou em sua vida e trouxe como bagagem. Então, observe, Deus não é injusto. Olhamos para o planeta Terra e falamos, por que tanta diferença? Se Deus é bom, por que Ele deixa os filhos sofrer e são tão diferentes? Um nasce na riqueza, o outro na pobreza, um já doente, um com câncer, já nasce. Um bebezinho que chega aqui já fazendo cirurgia do coração. É importante nós começarmos a refletir. Os Espíritos trouxeram para nós como reflexão, para estudo de uma autoanálise, analisando cada coisa, tudo que vemos aqui na materialidade, que nós somos responsáveis por tudo isso. Deus não quer a infelicidade do seu filho. Então, que Deus nos abençoe, ilumine nossos caminhos gradativamente. Sabe, se esforçando, vindo para cá, ouvindo uma palestra, lutando contra as dificuldades, mas vencendo as nossas más tendências. A psicologia daria o nome de predisposição. Aquilo que a gente traz como predisposição adquirida. As tendências adquiridas que falta consertar, é isso que nós estamos trabalhando. E o corpo físico está dando a condição de você estar nessa encarnação, com essa oportunidade de fazer isso, todos os dias. Que Deus nos abençoe, hoje e sempre. Obrigada.